Nesse vídeo eu vou ensinar como criar um efeito de texto Cartoon no Photopea de forma fácil, usando apenas uma imagem, texto, padrão e estilo de camada. Olá, meu nome é Maurício, seja muito bem-vindo ao canal Seduc. Antes de começar a criar o efeito de texto Cartoon no Photopea, você precisa baixar todos os arquivos necessários, que são um arquivo de fundo, que é esse daqui, um arquivo de fonte de textos, que está aqui nessa pastinha, e um pattern, ou padrão, que é um tipo de imagem que pode ser usada para preencher objetos. Eles estarão disponíveis logo abaixo do vídeo, mas nada impede que você use seus próprios arquivos. Caso você não saiba como instalar tanto a fonte quanto o padrão, durante o vídeo eu vou mostrar no canto superior direito e também na descrição os vídeos que ensinam como você pode fazer essas tarefas. E antes de continuar, eu gostaria de te pedir para se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e também para ativar o sininho para que você possa ser informado sempre que eu postar um novo vídeo aqui no canal. Aproveita também, já deixa o seu like, mesmo antes de assistir ao vídeo todo, primeiro para que você não esqueça e segundo porque dessa forma você vai ajudar muito o canal a crescer. E com isso, você vai estar garantindo que eu continue produzindo novos vídeos gratuitos, especialmente para você. Então vamos à prática. Você que é designer, freelancer ou produtor de conteúdo e que está cansado de investir horas em uma única arte, de não ter tempo para a família, que luta constantemente contra o bloqueio criativo e mesmo quando consegue criar algo não é reconhecido no mercado, e sabe como eu contornei essas e outras situações com o Kit do Designer. O Kit do Designer é uma plataforma utilizada e aprovada por mais de 2.000 profissionais. Todas as artes são 100% editáveis, são mais de 1 milhão de arquivos, mais de 90 videoaulas completas explicando como editar as artes e como usar os programas, tudo isso por um investimento justo e que você já consegue tirar na primeira arte que criar para o seu cliente. Agora, você tem duas opções: ou clica no link que está na descrição do vídeo e adquire o seu kit, ou continue demorando horas para criar uma única arte. A decisão agora é sua. Bom, a primeira etapa do projeto é abrir a imagem de fundo. Então eu vou clicar aqui no botão abrir do computador e vou escolher este arquivo. Vou clicar no botão abrir e está aí minha imagem de fundo. Vou aproveitar e vou mudar o nome de background para fundo. Então vou dar 2 cliques aqui no nome da camada e vou digitar o novo nome, fundo. Pressionar o Enter e meu background, minha camada de fundo foi inserida. Para esse projeto eu me inspirei na onomatopeia. Se você não sabe o que é uma onomatopeia, é uma figura de linguagem que reproduz fonemas ou palavras que imitam os sons naturais, quer seja de objetos, de pessoas ou de animais. Esse recurso ele aumenta a expressividade do discurso, motivo pelo qual é muito utilizado na literatura e nas histórias em quadrinhos. Eu vou usar aqui nesse projeto a onomatopeia Bang. E para isso eu vou digitar o texto e depois vou configurar esse texto de forma que ele tenha destaque sobre essa imagem de fundo. Então eu vou selecionar aqui a ferramenta de texto, vou clicar em algum lugar aqui da minha composição, vou escolher a fonte Brad Bush, que eu já deixei disponível para que você possa estar utilizando. No entanto, você pode usar a fonte que você achar melhor. Vou mudar o tamanho por enquanto para 200 e a cor para branco. E vou digitar a palavra Bang e o sinal de exclamação no final. Vou selecionar, vou aumentar um pouco mais, acho que 450. Tá de bom tamanho, então vou arrastar ele para cá com a ferramenta mover, vou posicionar ele mais ou menos aqui no centro. Eu acho que posso aumentar até um pouquinho mais, então vou dar um Alt Ctrl T para que eu entre no modo de transformação, Alt Shift pressionado, e aí eu vou aumentar um pouquinho mais aqui, acho que mais um pouquinho, tá bom, vou confirmar. E agora eu vou fazer o seguinte, para não deixar essa separação entre as letras, eu vou aproximá-las um pouco mais umas das outras. Então eu vou vir aqui no painel Caractere, e aqui na opção rastreamento, eu vou colocar aqui menos 40. Deixa eu ver como é que fica. Menos 40, tá quase bom, ainda não juntou tudo aqui. Então vou colocar menos 50. Pronto, é isso que eu queria. Eu queria deixar aqui as letras uma colada na outra, então tá legal. Gostei aqui do resultado. Posso fechar aqui o painel Caractere. E agora, com a ferramenta de texto ainda selecionada, eu vou clicar no botão deformar. A janelinha deformar ela aparece e aqui eu vou mudar a forma que esse texto vai ficar disponível aqui na tela.
Então eu vou clicar aqui na caixa estilo, onde tem a opção nenhum, e vou escolher a opção arco. Dá para perceber que ele já muda o ângulo, né, do texto. E agora eu vou dar uma ajustada nas configurações. Então primeiro eu vou trabalhar aqui a curvatura não em 50%, eu vou colocar um valor aqui próximo dos 30, acho que 35 é melhor, tá ótimo. E aqui na distorção horizontal, ele está em 0, significa que esse arco ele está uniforme, né? Ele vem normal, sobe e depois desce. Eu não quero isso, eu quero dar uma vantagem aqui no lado esquerdo. Eu vou colocar aqui a distorção horizontal então em menos 35 e ele me dá esse efeito, ficando um pouco maior o lado esquerdo, sobe e o lado direito ele vai ficando um pouquinho menor. Tá ótimo, vou clicar em aceitar. Agora eu vou dar uma acertada aqui no texto, né? Deixa eu usar a ferramenta mover, deixar ele mais ou menos aqui no meio. Pronto. Então veja que tem uma linha preta, indicando que ele está no centro vertical, e uma linha vermelha, indicando que ele está no centro horizontal. Tá ótimo aqui. Agora, antes de eu começar a aplicar os estilos no texto, eu vou fazer o seguinte. Observe que algumas estrelas elas estão por trás do texto. Eu vou fazer com que elas fiquem na frente. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou duplicar a camada de fundo. Então vou dar um clique nela, vou dar um Ctrl J para duplicar e arrasto ela para cima do texto. Só que eu vou estar utilizando aqui uma máscara de rasterização porque eu quero fazer com que algumas estrelas elas apareçam em cima do texto. Então para isso eu vou mascarar essa camada daqui. Então como é que eu faço isso? Muito simples, eu vou segurar a tecla Alt e vou clicar aqui no botão máscara de rasterização. Observe que a máscara ela aparece toda preta, indicando que todo o conteúdo da camada vai ficar escondida. Por isso que eu não estou vendo mais o fundo sendo mostrado acima do texto. E agora eu vou começar a revelar algumas dessas estrelas aqui. Eu vou usar nessa daqui e nessa daqui. Vou até clicar aqui na camada do texto e vou bloquear para não correr o risco de apagar nada. E vou voltar aqui para a máscara. Vou aproximar dessa estrela aqui. Eu posso até esconder aqui, né, com a opacidade um pouquinho o texto e aí volto para máscara e com o brush, o pincel e com a cor preta selecionada como primeiro plano. Se as cores aqui não estiverem preto e branco, você simplesmente clica nesse botão que elas vão ser padronizadas para essas duas cores. E aqui eu posso inverter. Lembrando que quando eu estou trabalhando com máscara, cor preta oculta, cor branca revela. Como eu quero revelar, tenho que estar com a cor branca aqui. Aproximar um pouquinho mais, posso ir diminuindo um pouquinho o tamanho do brush e aqui posso aproximar mais. Se você achar que essa área quadriculada está te atrapalhando, vem aqui no visualizar, mostrar e desmarca a grade de pixel, que aí ela deixa de ser mostrada. Se você achar que está muito forte, diminui o fluxo aqui, para não ficar tão pesado. E aí, caso você erre, depois é só restaurar. Vou voltar aqui para o texto, deixa eu aumentar a opacidade de novo. Acho que eu passei um pouquinho com a tecla X ou clicando aqui no botão, eu inverto, né? E aqui com a cor preta, eu vou novamente dando o acabamento aqui, né? Apagando alguma informação que eu tenha revelado demais. Tá ótimo, barra de espaço duas vezes, tá lá, consegui colocar a minha estrela na frente. Acho que passou até demais. Tá bom. E aí eu vou fazer nessa estrela daqui. Aqui eu vou usar uma outra técnica. Vou fazer o seguinte, olha só. Eu vou ocultar aqui
o texto e vou vir aqui, ó. Vou dar um zoom aqui na estrela e vou pegar a ferramenta de laço poligonal. Eu vou começar a fazer uma seleção da estrela. Observe que a estrela ela é composta não só do objeto, mas tem uma sombra atrás. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Dá um clique aqui, arrastar e vou clicando para selecionar a estrela juntamente com a sua sombra. Onde não tiver sombra, eu tento chegar o mais próximo possível aqui da estrela. Pronto, fiz aqui a seleção. Se por acaso passar alguma coisa ou faltar alguma coisa, eu dou um acabamento. E agora aqui na máscara, eu pego o pincel, vou ativar aqui o texto para poder ver, né? Aumento um pouquinho o brush e com a cor branca selecionada, eu vou revelar. Aqui eu posso aumentar o fluxo para 100%, não vai ter problema nenhum. Tá ótimo, vou dar 2 vezes aqui a barra de espaço para recuar o zoom. Dou um Ctrl D para desmarcar a seleção e tá aqui. Olha só como ficou legal. Vou voltar agora aqui para a camada do texto. Vou desabilitar aqui o bloqueio. E agora eu vou dar 2 cliques aqui ao lado, né, nessa parte acinzentada do texto, para que a janela estilo de camada ela apareça. E agora vamos trabalhar, a gente vai usar vários estilos aqui de camada e eu acho que vai ser bem interessante. Se você nunca usou estilos de camada, você vai aproveitar para aprender sobre muitos desses estilos. Eu vou começar aqui pela sombra externa, então vou dar um clique aqui em sombra externa e vou fazer algumas modificações. Aqui eu vou manter multiplicação, preto, e aqui eu vou desmarcar esse use o ângulo global, porque eu não quero aplicar esse ângulo a todas as opções de estilos que estão disponíveis. Eu quero aplicar apenas a sombra externa, então eu vou desmarcar essa opção. E aqui o ângulo vai ser um ângulo de 120 graus. Dá para perceber que ele já mostra aqui uma sombra. E aqui eu vou mudar a distância, eu quero um tamanho 8. O espalhar eu quero 100%. Então ele vai mostrar aqui uma sombra mais nítida. E o tamanho eu quero 20. Então dá para perceber aqui bem, né, a sombra ao redor do texto. Então sombra aplicada, vamos para o brilho externo. Então vou clicar aqui em brilho externo e o brilho externo ele acaba dando um brilho no entorno, nesse caso aqui do texto. Então aqui eu vou fazer algumas mudanças. Modo de mistura eu quero normal. A opacidade eu quero ela 100%. Ruído 0. E a cor aqui eu quero amarelo. Aqui está um amarelo um pouco mais claro, então eu vou dar um clique e vou escolher esse amarelo aqui. Vou clicar em aceitar. Aqui em espalhar eu quero 94. E aqui no tamanho eu quero 12. Pronto, veja que eu acabo gerando aqui um contorno que vai funcionar como um brilho na área externa do texto. Eu vou deixar aqui a sobreposição em padrão para o final e vou pular aqui para a sobreposição de cor. A sobreposição de cor, ela faz com que qualquer cor no texto ou em algum objeto seja substituído por uma cor sólida. Só que eu não quero ela vermelha, eu quero ela amarela. Então aqui no modo de mistura eu não quero normal, eu quero ela multiplicação e eu quero aqui a cor amarela. Então dou um clique e escolho aqui o mesmo amarelo que eu usei para o brilho externo. E pronto. Perceba que eu perco volume no texto, né? Ele fica uma coisa meio chapada, então não é isso que eu quero. Então eu vou começar a modelar esse texto. Então vou vir aqui em setim, vou dar um clique e aqui em setim eu vou mudar de multiplicação para normal. A cor também vai ser amarela, então dou um clique e escolho o mesmo amarelo que eu estou usando. Opacidade 100%, ângulo 90 graus. A distância aqui eu quero apenas 2 e o tamanho vai ser 0. Só que aqui em setim eu tenho que desmarcar essa opção e inverter, senão vai ficar uma coisa muito estranha. Então eu desmarco aqui e agora quando eu aplicar os outros estilos, você vai perceber que eu vou conseguir ganhar volume. Vou clicar aqui agora em brilho interno, vou manter o modo de mistura em tela, opacidade de 75%, vou deixar essa cor mesmo, que é um amarelo um pouco mais claro, porque ele vai clarear a parte interna das letras. Aqui em espalhar vai ser 0, tamanho vai ser 5. E aqui o alcance vai ser 50 e 0, então não vou mudar nada. Vou manter a padronização que ele me ofereceu aqui. Agora eu vou colocar uma sombra interna. Então vou dar um clique aqui na opção sombra interna e vou mudar de multiplicação para normal. A cor vai ser preta, opacidade 100%. Vou desmarcar essa opção use o ângulo global. E aqui o ângulo vai ser de 180 graus.
ele vai me dar essa sombra interna aqui. Só que eu vou mudar a distância de 5 para 3. O espalhar eu quero 100% e o tamanho aqui vai ser 0. Vou clicar agora em traçado e aqui eu vou mudar o tamanho para 10. Aqui vai ficar fora, aqui vai ficar normal, a opacidade vai ficar em 100%. No entanto, eu não quero preenchimento por cor, eu quero um preenchimento gradiente, que vai ser criado com duas cores. Então, eu vou dar um clique aqui onde tem a caixa cor, vou escolher gradiente, clicar aqui na caixa gradiente para que ele me mostre aqui o editor de gradientes. Observe que eu tenho duas cores, eu posso acrescentar mais, mas eu não vou fazer isso, vou trabalhar só com duas cores, então eu vou fazer algumas mudanças aqui. Primeiro eu vou chegar nessa caixinha aqui, ó, vou dar 2 cliques, onde eu vou mudar a primeira cor para vermelho. Vou clicar e vou aceitar. E agora eu vou arrastar ela mais ou menos até a posição 58. Dá para perceber aqui embaixo, ó, posição 58%. Então eu posso até digitar, que ele já vai posicionar aqui. Isso significa que eu vou estar ocupando com o vermelho, de forma bem definida, 58% de todo o preenchimento gradiente. E nessa caixa daqui eu vou dar 2 cliques e vou escolher a cor preta. Pode ser por aqui, eu poderia clicar simplesmente aqui na caixinha preta e aceitar. E essa caixa aqui eu vou trazer ela para a posição 65. É isso, 65 está de bom tamanho. Então eu vou ter aqui, ó, bem nítido a cor vermelha. Quando chegar aqui, ele vai começar o degradê, né? O gradiente de vermelho para preto. E aí segue o preto. Vou clicar em aceitar. O gradiente basicamente ele tá vermelho, 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 aí quando chega aqui começa preto no traçado. Eu não quero isso, eu quero um gradiente diferente. Então eu vou mudar o estilo de linear para estouro de forma. Com isso, observe que eu tenho o contorno vermelho e logo abaixo o contorno preto. Isso ao longo de todo o texto. Como se eu estivesse colocando 2 traçados. E agora eu volto aqui para sobreposição em padrão, que eu deixei por último. Vou dar um clique. Como eu já carreguei o pattern, né, o padrão, como eu expliquei no início do vídeo, um pattern ou padrão é uma espécie de imagem que eu posso estar utilizando dentro de um objeto, como se fosse um preenchimento, só que pequenos desenhos. Se você quiser saber mais, tem um vídeo aqui no canal que eu explico, né, passo a passo como trabalhar com patterns, como baixar e instalar. Eu não vou me ater a isso, se você não assistiu o vídeo, eu aconselho que você assista, mas como eu já carreguei ele aqui, eu vou dar um clique aqui nesse botão. E o pattern que eu carreguei, que eu estou deixando disponível para você, é o Red Dots, que é pequenos pontos vermelhos. Vou dar um clique aqui nele, posso esconder aqui, clicando fora, e dá para perceber que ele preenche aqui, ó, parte do texto com esse pattern. Então, vou fazer algumas configurações aqui para poder deixar ele como eu quero. O modo de mistura vai ficar normal, a opacidade vai ser 100%. A primeira mudança vem aqui em ângulo, eu quero ela em 178 graus. Com isso, eu mudo o ângulo em que ele vai estar sendo mostrado dentro do texto. Agora eu vou escalar, porque ele está muito pequeno, eu quero esses pontos aqui vermelhos com um pouco mais de destaque. Então eu vou dobrar o valor da escala, de 100 para 200. Você vai perceber que ele vai ficar um pouco maior. Então aqui eu vou deixar ele no X, acho que em uns 600. Olha só, ele começa a pegar o texto daqui e vai terminar aqui. E aqui no Off Y eu vou colocar em menos 55. Deixa eu puxar um pouquinho para cá para você ver, ó. Então ele preenche essa parte, vai descendo e preenche aqui a parte do Y. Você pode ficar brincando com isso, né? De repente eu poderia estar colocando um pouco mais abaixo, um pouco mais acima. Apesar dele chegar aqui só até 100, você pode digitar os valores que ele suporta aqui sem problema nenhum. Então 601. Tá ótimo, preenche, aqui não preenche, assim vai. Uma coisa legal é que você pode clicar aqui dentro, ó, do pattern e arrastar, olha só. Então eu vou querer isso aqui, ó. Eu quero ele preenchido aqui, 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 aqui e aqui na parte de baixo eu quero ele amarelo. Então veja que ao fazer isso, ao mexer manualmente, né, eu cliquei dentro e arrastei, ele automaticamente já mudou aqui o Off X para 619 e o Off Y para menos 128. Então à medida que eu clico e arrasto, ele vai mudando os valores aqui, ó. Eu vou deixar algo mais ou menos assim. Acho que tá legal. Então ficou 595 com menos 144. E aí tá pronto. Vou clicar em aceitar e vou voltar aqui para a máscara do fundo para ajustar esse pequeno erro aqui, né? Então vou aproximar. Olha só como ficou, porque como eu coloquei essas bordas nessa sombra, deixou aqui uma coisa meio esquisita. Então eu vou dar um clique aqui no texto, vou diminuir aqui a opacidade.
Vou voltar lá para a camada e aqui com o pincel na cor branca eu volto a revelar. Olha só. Posso ir diminuindo o tamanho do pincel. Posso diminuir o fluxo também para ficar melhor. Um pouquinho mais. Passei demais, dou um X aqui e vou ajustando, né? Posso aproximar. Tá ótimo, posso clicar aqui no texto, aumento a opacidade e tá aí. Um jeito bem simples de criar um efeito de texto do tipo cartoon utilizando o Photopea. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, por favor, compartilha com o maior número de pessoas que você puder. Dessa forma você ajuda e muito o canal a crescer e além disso, faça comentários, sugira pauta para vídeos, faça críticas, ou seja, aqui você manda. E tudo que tiver ao meu alcance, eu vou tentar realizar aqui dentro do canal. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.